Sinagoga de Nazaré, antes de Jesus ser expulso e fixar a residência em Cafarnaum. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. Esse sermão expositivo foi pregado em 19 de abril de 2020, domingo, durante a vigência do coronavírus, o Covid-19. Por isso a congregação estava com as portas fechadas ao público. Além do pastor, mais 2 irmãos estavam presentes, Abimael e Joel. Esta mensagem vai falar profundamente a seu coração, baseada em Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 13, cujo tema é Jesus retira-se para Nazaré. Esta mensagem, esse texto que foi escrito por Marcos, evangelista Marcos, ele vai registrar uma fria recepção que o Senhor Jesus teve quando ele retorna para a sua cidade natal não, a cidade onde ele morava. Claro, ele nasceu em Belém, mas ele morou na cidade de Nazaré, e ali ele foi friamente recepcionado. Mas o que acontece? Ele vai para morar em Cafarnaum. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre esta situação que foi criada. Por que Jesus abandonou, ou teve que abandonar a cidade onde ele passou parte da sua infância, vida adulta, mas teve que sair. E agora Marcos registra que ele vai retornar para a sua cidade. É isso que o texto vai nos mostrar. Então Jesus, ele foi hostilizado naquela cidade, ele volta novamente, e novamente ele é hostilizado, né? Mas ele não para de anunciar o evangelho. Este é o grande papel da igreja cristã. Apesar de sermos hostilizados, não aqui tanto no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, a igreja do Senhor não pode baixar a cabeça e parar de evangelizar, parar de anunciar que Jesus é a esperança das nações. E aí Jesus, nós veremos que ele vai chamar os seus discípulos, vai dar a eles autoridades, e eles vão sair pregando, transmitindo as instruções do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de introduzir esta mensagem, amados irmãos, e fazendo aqui algumas indagações que eu acho pertinentes com referência à entrega desta mensagem.
Como o cristianismo tem sido recebido hoje no mundo? Será que o cristianismo tem sido muito aceito? Tem sido aceito no mundo? Por que então há tanta hostilidade com esse nome Jesus? Por que há tanta hostilidade quando esse nome é mencionado? Será que a igreja hoje, a igreja do nosso dia, em pleno século XXI, ela está pregando o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho? Se está, então por que há tanto descrédito na pregação da mensagem em nossos dias? Irei destacar, irmãos, aqui 8 pontos que eu acho pertinentes para a exposição desta mensagem. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção sua, o primeiro ponto é: Jesus é sua pátria, com base nos versículos 1 e 2. Será um sermão expositivo, como sempre gosto de expor a palavra do Senhor de forma expositiva. Há vários tipos de sermões: sermão temático, sermão textual, mas esse sermão é um sermão expositivo. Há uma grande carência de sermões, de mensagens expositivas hoje no seio da igreja. Mas é através de mensagens expositivas que os crentes, eles aprendem mais, chegam-se mais para perto do Senhor, porque conhecem mais a fundo a palavra de Deus. Quando olhamos para este primeiro ponto, com base nos versículos 1 e 2, vemos Jesus em sua pátria, ou retornando à sua terra. Quando lemos o versículo 1, na primeira parte do texto, vamos ver o seu retorno, porque o texto diz: e partindo dali chegou à sua pátria. Em outra versão diz: chegou à sua terra. Lembre-se que Jesus, ele fora expulso naquele seu famoso sermão na sinagoga em Nazaré. Ele começa a pregar e ali ele é rejeitado. Você pode acompanhar isso depois, e é bom que você acompanhe lendo Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Portanto, ser hostil a uma mensagem, a um sermão, não sei, espero que não seja o seu caso, não é novidade para mim. Se eu estiver pregando, se você estiver pregando e alguém rejeitar a mensagem, não fique admirado, porque o próprio Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, ele pregou, e em muitos locais a sua mensagem não foi aceita. Veremos aqui que pessoas irão hostilizá-lo, irão irar-se, ficar iradas contra a mensagem do Senhor Jesus. Então não é novidade para mim nem para você, se alguém rejeitar o seu sermão, porque fizeram isso com o Senhor. O sermão de Jesus em Nazaré, ele despertou a ira em toda a assistência. Eu estava lendo hoje esse texto, meditando nesse texto, isso me chamou, se saltou aos olhos quando eu vi este termo, quando o texto mostra que toda a assistência daquele culto irou-se contra a mensagem do Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 28 e 29, eu quero trazer para você. Lucas resiste a esse fato, essa rejeição de pessoas, aliás, de toda a congregação que estava ali na sinagoga, composta de judeus, rejeitaram a mensagem. O texto é muito claro quando diz: e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Lucas 4, 28 e 29. Então veja que a mensagem do Senhor Jesus ali na sinagoga em Nazaré não tinha sido aceita. O texto diz: e todos na sinagoga. Não foi um percentual, 50%, não foi 100% das pessoas, toda a assistência naquele culto iraram-se contra a mensagem do Senhor Jesus. Eu espero que não seja essa, amigo, a sua atitude agora, a sua atitude, irmão, em não ouvir, não ter tempo para se debruçar e ouvir este sermão.
Quando nós estávamos no mundo, eu gosto de repetir isso, só como exemplo. Ficávamos aí assistindo uma partida de futebol, 1h30, e às vezes íamos frustrados para casa, magoados, chateados, tristes, porque o nosso time perdeu. Mas ali, todos da sinagoga se encheram de ira e tentaram matar Jesus. Expulsaram Jesus da cidade de Nazaré. Quem expulsar Jesus de sua vida está fadado ao fracasso. Jesus é a solução, Jesus é o antídoto perfeito, Jesus é a resposta de Deus para nós. Sem Jesus não somos nada. O mundo está como está porque tem rejeitado Jesus. Muitas igrejas estão como estão porque têm rejeitado a mensagem genuína do Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho social, pregando o Evangelho para agradar a plateia, agradar as pessoas. Esse não é o Evangelho que Paulo pregava, esse não é o Evangelho que Estevão pregava, esse não é o Evangelho que João Batista pregava, esse não era o Evangelho que Jesus pregava. Quando eles pregavam, as multidões iravam-se muitas pessoas. Quando João Batista pregou, muitas pessoas aderiram ao seu sermão. Então nunca espere, irmão, você que é pregador, quando estiver pregando, nem pense que todo mundo que está na igreja está aceitando o seu sermão. Eu sei que tem pessoas que não estão aceitando esse sermão, mas é pior para essas pessoas, porque não estão rejeitando a mim, estão rejeitando a mensagem do meu Deus, a mensagem de Cristo, a mensagem que nos reconcilia com Deus. Não há remédio na farmácia para nos reconciliar com Deus, não existe. Não existe remédio para isso. A única solução é Jesus de Nazaré nos corações dos homens e das mulheres. Essa é a solução. Aliás, a única solução. E eles tentam então levar Jesus até o cume do monte em que a cidade de Nazaré estava edificada, para dali empurrarem Jesus, para Jesus morrer, sendo empurrado, atirado de cima para baixo. Mas sabe o que aconteceu? Aí está no versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio dele, retirou-se. Pessoas levaram Jesus, pressionaram ele, como se empurrando ele. Mas quando chega lá, digamos assim, no monte, no lugar da precipitação, diriam precipitar Jesus, empurrá-lo, Jesus volta, se faz meia volta, passa no meio deles e sai ileso, porque ainda não era chegada a hora dele morrer. Ele tinha que ir para Jerusalém e ali ser julgado, ser sentenciado e morto. Não era a hora do Senhor Jesus. Pois bem, aconteceu isso. Jesus vai morar em Cafarnaum, deixa sua mãe, sua família e vai para Cafarnaum. E ali estabelece-se ali, onde ele tem o primeiro contato com seus discípulos. Mas depois ele começa então a pregar e ele resolve retornar a Nazaré. E é isso que Marcos está nos mostrando aqui a partir do capítulo 6. O que vai acontecer? Jesus, quando ele retorna, quando ele sai de Nazaré a primeira vez, praticamente ele sai só, ninguém o acompanha. Mas quando ele retorna agora, ele vai retornar com seus acompanhantes. Quem era esse acompanhante? O texto diz: e os seus discípulos o seguiram. Ele não estava mais só. Aliás, Jesus nunca esteve só, ele sempre estava acompanhado do Pai, ele sempre estava na presença do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chega ali com os seus acompanhantes, os seus discípulos. E eu quero dizer uma coisa: para seguir Jesus, você não pode ser alguém covarde. Não, Jesus não quer covarde o seguir. Jesus quer pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, anciãos, homens, obreiros, pessoas corajosas que podem dizer a plenos pulmões: eu sou de Jesus, Jesus me salvou, Jesus me regenerou, Jesus me purificou, Jesus fez tudo na minha vida. O mundo não quer que a gente diga isso. E outra coisa importante:
Jesus não promete, nem prometeu vida boa para ninguém aqui na terra, nem para os seus discípulos. Não existe cristianismo sem luta. Não existe cristianismo sem tribulações. Não existe cristianismo sem cruz. Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cada dia é a cruz da dificuldade, é a cruz da tribulação, da luta, a tribulação. Essa cruz pode ser uma enfermidade, essa cruz pode ser o seu marido, irmã, beberrão, que chega em casa bêbado. Pode ser o seu filho, que lhe dá tanto trabalho, lhe traz preocupação, você vai dormir e fica pensando: onde está meu filho? Meia-noite meu filho não chegou. São as dificuldades da vida. Não existe cristianismo sem dificuldade. Se você quer saber o que é passar dificuldade, olhe para a igreja, as igrejas perseguidas. E eu vou me lembrar aqui, e eu me lembro agora do irmão Ium. Não sei se alguma pessoa já leu, não sei se o irmão Joel, o irmão Abimael, ou algum irmão que está me ouvindo agora, já leu aquele livro do irmão Ium, que enfrentou a polícia da China. Quantas e quantas vezes aquele irmão foi espancado. É um livro que vale a pena ler. São 333 páginas, mas vale a pena. Quando você termina de ler aquele livro, ou quando você está lendo o livro, você diz assim: e não sofri 1/1000 do que esse irmão sofreu. Aliás, eu acho que ele sofreu mais do que Paulo. Irmão Ium. Está na internet algumas mensagens, algumas pregações dele. Irmão Ium, Y-U-N. Ele é da China. Foi preso várias vezes, mais de 30 vezes. Pegou quase 10 anos de cadeia, sofrendo as torturas mais imagináveis. Mas quando ele estava na dificuldade, ele sentia a presença do Senhor lá na penitenciária, lá na cela, e Jesus o confortava. Quantas e quantas vezes a gente começa a ler, aí vem você chora lendo o livro, se emociona lendo o livro, porque o livro toca. Por quê? Porque Jesus não disse que nós teríamos aqui vida boa. Temos que ter luta, porque a luta nos aperfeiçoa, a luta nos aproxima mais de Deus, a luta nos faz mais dependentes do Senhor. Inclusive estamos lendo esse livro, estou lendo esse livro e estamos colocando, à medida que vamos lendo os capítulos, está na internet, em nosso canal no YouTube. Se você quiser ouvir, lhe fará bem. Então falamos sobre os seus acompanhamentos, os seus acompanhantes. E o que Jesus fazia agora lá na sua pátria? Qual era? Aí o texto vai nos mostrar a sua ministração. Está no versículo 2: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Aí você diz: pastor, mas Jesus praticamente ele foi escorraçado, ele foi expulso da sinagoga porque estava pregando. E agora o Senhor está dizendo que ele retorna e vai novamente para a sinagoga em Nazaré, na mesma sinagoga onde ele tinha sido expulso. Porque agora a fama de Jesus já tinha ultrapassado, digamos assim, fronteiras. A fama de Jesus ultrapassou até Cafarnaum. E agora certamente, Jesus agora está pregando, fazendo milagre. Vamos dar oportunidade a ele. Vamos ver se ele mudou. Vamos ver se ele alterou o sermão. De repente ele vai trazer uma mensagem para nos agradar, uma mensagem sensal, que não vai nos confrontar. Nós queremos isso, uma mensagem que não nos confronte. Nós não queremos ouvir alguém dizer que nós somos pecadores. Nós queremos mensagem que fale sobre Abraão, sobre Moisés, os grandes milagres do Antigo Testamento. Mas o texto diz: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Começou a ensinar. Há uma carência, irmãos, enorme de ensinadores na igreja do Senhor. Há muitos pregadores,
não tenho dúvida quanto a isso. Mas muitos desses pregadores estão pregando filosofias, estão pregando mensagens antropológicas, sociológicas, procurando adequar o evangelho às pessoas. Mas não é o evangelho que tem que se adequar às pessoas é que tem que se adequar ao evangelho. Não é o evangelho que vai se dobrar às pessoas é que tem que se dobrar a mensagem salvífica do evangelho de Cristo. E se não bastasse essa ausência de ensinadores na palavra do Senhor, também há muitos compositores compondo canções onde o homem está no centro do louvor e não Deus. Por que isso está ocorrendo? Falta de ensino, falta de doutrina, falta de meditação, falta de gastar tempo lendo as escrituras. Será que essa letra está conivente com o que o evangelho ensina, com o que a Bíblia ensina? E as pessoas estão cantando. Até eles que falam em vingança, irmão se vingando do outro. Olha eu aqui, se exaltando. Não diga olha eu aqui, diga assim: olha Jesus na minha vida, olha Jesus aqui. Nós temos que apresentar ao mundo Jesus. E qual foi o resultado, pastor, do seu sermão? Deste sermão de Jesus? E muitos ouvindo se admiravam da sua mensagem. Muitos ouvindo se admiravam. Nós não fomos chamados para sermos admirados. Pastor não foi chamado para ser admirado, para ser ovacionado. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para sermos estrelas. Pregadores, cantores não foram chamados para isso. Se bem que tem muita gente querendo ser isso e até achando que é isso. Mas a estrela da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alvo maior, Ele é a referência nossa. É Jesus. Uma igreja que não tem a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo como essência, é uma igreja morta. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos voltar ao capítulo 1 ao capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, para ver como a igreja alcançou o mundo, apesar das hostilidades que sofria. Não se escarneça, mas há até pastores hoje que parecem mais gangster. Isso lhe surpreende? Pastores que quando descem do seu carro, à sua volta tem seguranças. Aqui bem pertinho do nosso estado tem um assim. Não vou colocar nome, jamais. Mas estou aqui para dizer a verdade. Enquanto as pessoas se admiravam ali ouvindo a mensagem do Senhor Jesus Cristo, as pessoas hoje estão com medo até de falar com o pastor que tem segurança. E o pior, irmão Joel, segurança que bate até em crente. Segurança que bate em crente. Para que céu este pastor vai? Não admire os homens, admire Cristo. Admire somente a Jesus. Ele que merece toda admiração, todo louvor, toda glória, toda estrela. O estrelato é dele, ele é tudo. Admire a Cristo e não aos homens. Não admire pastores, respeite-o, é suficiente. Respeite o pastor, não precisa ovacioná-lo. Não, apenas respeite. Já é grande coisa. E ore por ele também. Mas o segundo ponto da mensagem: o que os seus ouvintes não sabiam acerca de Jesus. Jesus está pregando. Ele está lá em Nazaré, pregando, retorna. E para isso a gente precisa olhar para o versículo 2. O que os seus ouvintes não sabiam acerca de Jesus? Os seus ouvintes não sabiam a procedência de seus ensinos. Como é que o homem tem tanto conhecimento assim?
Olha o versículo 2, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, os essênios, ninguém fala como este homem. Que ensina este? Quem deu autoridade a ele? Onde ele foi buscar este conhecimento que nós não temos? Jesus não frequentou as escolas famosas judaicas. Jesus não foi instruído aos pés, como foi Paulo, aos pés de Gamaliel. Não. Mas ele aprendeu do próprio Pai. E prosseguindo, os seus ouvintes não sabiam quem lhe dera tanto saber. Ainda está no versículo 2: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Os escribas e fariseus, irmãos, eles se orgulhavam do conhecimento que eles tinham da lei. Eram legalistas, conheciam profundamente a lei. Faziam cópias e cópias da lei. Eram as autoridades máximas, os expertos em leis. Gostavam de ser reconhecidos. E agora? Quem ensinou a Jesus? É claro, aproveito aqui para dizer aos nossos queridos irmãos que toda criança, as sinagogas, no dia de sábado, ela funciona como local de culto, onde as pessoas passam geralmente ali o dia, ouvindo a lei, ouvindo os rabinos, fazer a exposição da palavra de Deus. Mas durante a semana, funciona como escola. Então Jesus, como qualquer outra criança, ia para a escola. Só que o ensino que ele recebia era o ensino que todas as crianças recebiam também. Então estava em pé de igualdade. Só que Jesus, o conhecimento que ele tinha de Deus, da palavra de Deus, ele ultrapassava. Inclusive Jesus, com 12 anos de idade, já estava discutindo a lei com os intérpretes, os doutores da lei, com 12 anos de idade. Como é que pode isso? Era porque o conhecimento de Jesus foi dado pelo Pai. Ele tem a presença do Espírito Santo. O espírito de sabedoria e de temor estava sobre a sua vida. Bendito seja Deus. Os seus ouvintes não sabiam como ele realizava milagres. Ora, se não sabia como ele tinha aprendido tanta coisa, como ele ensinava com tanta autoridade, também ele não sabia como ele realizava milagres. O versículo 2 continua: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? É que eles se esqueceram que quem faz milagres é Deus. Se Jesus fazia milagres, era porque Deus estava na vida dele. E ele, como filho de Deus, ele recebeu do Pai esta autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer esses estupendos milagres. Jesus fazia. Mas agora as pessoas estavam boquiabertas, não sabiam como ele fazia esse milagre. Não era mágica. Não era mágica, eram sinais. Eu sempre digo, repito novamente, a igreja hoje, muitas igrejas no Brasil e no mundo, muitos crentes estão decepcionados porque vêm para o culto somente para olhar, contemplar, ver algum milagre. Se Jesus não fizer um milagre, parece que o culto não aconteceu, parece que o culto não prestou, não deu certo, não valeu. Mas não venha para a igreja para ver milagre, venha para a igreja para você adorar, venha para a igreja para você cultuar, venha para a igreja para você glorificar o nome do Senhor. E quem sabe, se Deus quiser, Ele pode lhe curar. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Ele pode fazer isso. Mas não venha só com esse propósito: eu vou lá para ver milagre, eu vou lá para ouvir profecia. Senhor, fala comigo. E os outros? Deus não vai falar para os outros, não, porque tem que falar só com você. Deixa Deus falar com a igreja toda. E o Senhor está falando nesta noite através da sua palavra. E terceiro ponto da mensagem: o que os seus ouvintes sabiam acerca de Jesus? O que é que eles sabiam acerca de Jesus? Os ouvintes sabiam o seu ofício. Ora, Jesus foi criança naquela cidade chamada Nazaré. Eles viam Jesus brincando, correndo na rua, brincando com as outras crianças, conheciam ele.
sabiam qual era o seu ofício. Olha o versículo 3: não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro, porque naquela época, geralmente o filho, ele tinha a mesma profissão do pai, e ele aprendeu com José o ofício de montar tamborete, cadeira, mesa, banco. Jesus aprendeu isso, ele era o carpinteiro de Nazaré. E as pessoas, ao dizerem isso, o povo procurou desqualificá-lo. Ah, ele é só um carpinteiro. É o carpinteiro. Não dê muita bola para ele, não. Ele é um simples carpinteiro. Não é daqui ele? Não é este o carpinteiro? Procurando desqualificar. É como na linguagem de hoje, secando a bola do outro, puxando o tapete. Os ouvintes sabiam quem era a sua mãe. Olha o versículo 3: filho de Maria. Então julgaram que Jesus era filho de uma simples judia. Interessante que ele não diz é filho de Santa Maria, não, filho de Maria. É provável que Jesus aqui, que José já tivesse até morrido, porque José não é mencionado aqui. E segundo alguns autores, alguns comentaristas, expoentes da palavra, provavelmente a essa altura José já tinha ido a óbito, porque ele não é mencionado. São mencionados no texto aqui os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, a mãe de Jesus, porém José não é mencionado. Os ouvintes também sabiam o nome de seus irmãos. Jesus tinha irmãos. A Igreja Católica Apostólica Romana, tentando preservar e divulgar a falsa heresia, a falsa doutrina dizendo que Maria foi virgem perpetuamente, para tentar defender esse ponto de vista, este dogma da virgindade perpétua de Maria, nega que Jesus tivesse irmão. Mas não, ali o texto diz, a mesma palavra grega para irmãos é o mesmo termo para primos, ou vice-versa. Mas o texto aqui é muito claro: irmãos. E o texto dizia irmãos de Tiago, e de José, e de Judas, não é os cariotas não, e de Simão. Esse Judas aqui é aquele que escreveu uma epístola de Judas. Os ouvintes sabiam quem eram as suas irmãs, e não estão aqui conosco suas irmãs. Então Jesus também teve irmãs, não sabemos quantas, mas ele teve irmãs. Os ouvintes não lhe deram valor. Isso aqui é algo que só demonstra o mal que é a incredulidade. Não lhe deram valor, observe, e escandalizavam-se nele. Quer dizer, ele é carpinteiro. Rapaz, suas irmãs estão aqui, sua mãe é daqui, ele não é nada disso não. Vocês estão ovacionando ele demais. Ele é um carpinteiro. Mas ele não era somente carpinteiro, ele era carpinteiro por profissão, mas ele era e continua sendo o Deus do universo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que veio pregar o Evangelho de Deus. Escandalizaram-se dele. Olhe, se alguém não lhe der valor porque você é crente, não se escandalize não, porque não deram valor também ao nosso amado mestre. Então não se escandalize. Ah, pastor, as pessoas não me dão valor. Não diga isso. Alegre-se. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentirem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então não se escandalize, irmão, se alguém não dá credibilidade à mensagem que você prega, à sua vida de crente. Dê testemunho. Quarto ponto: Jesus o profeta. Jesus o profeta. Jesus sabia que não seria honrado em sua cidade. Claro que ele sabia, e ele diz isso. Ele está retornando para a cidade de Nazaré. Sai de Cafarnaum, vai para Nazaré. E no versículo 4 ele diz: e Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria. Jesus ouviu as murmurações. Ele ouviu
Isso. Ele viu, ele sentia a hostilidade que as pessoas, olhando nos seus olhos, sabiam que aquelas pessoas estavam hostilizando, não estavam recebendo a sua mensagem. A mensagem de um carpinteiro não tem valor. Ele deve estar fingindo, ele deve ter decorado uma porção de coisas sobre a lei e está ensinando aí, enganando as pessoas. Numa situação disseram que ele expulsava demônio porque pelo dedo de Beelzebul, isso é, pelo príncipe dos demônios. Isto é, as autoridades judaicas não deram crédito a ele, aos seus sermões, ao que ele pregava, ao que ele ensinava, não deram crédito. Mas Jesus diz: não há profeta sem honra senão na sua pátria. Jesus, quando estava em Cafarnaum, ele foi adorado, ele foi honrado. Em Cafarnaum, ele foi. Estão lembrados lá do centurião romano? Foi honrado. Ele foi lá para os termos de Sidom, lá na Fenícia, e aquela mulher Ciro-fenícia também o honrou, deu valor a ele. Mas os seus, é por isso que ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus sabia que não seria honrado entre os seus parentes próximos. Então Jesus tinha dito: eu não serei honrado na minha própria terra, eu também não serei honrado no meio dos meus próprios parentes. Porque o versículo 4 na parte B diz: entre os seus parentes. O texto continua. Jesus sabia que não seria honrado entre a sua própria família, quando ele dizia na sua casa. Há pessoas que não lhe dão valor, irmão, pessoas da sua família, porque você é um crente em Jesus. Há pessoas da sua família que talvez até lhe odeiem, e Jesus já vaticinou isso, ele pregou isso. Iria trazer divisão numa casa, a nora contra a sogra, o pai contra o filho contra o pai, etc. Por causa de quê? Por causa dele. O nome de Jesus causa divisão, porque quem se aproxima de Jesus procura ter uma vida diferente, uma vida mudada, uma vida que não comunga com o pecado. E as pessoas acham que isso aí é coisa de 20 séculos atrás. O homem moderno, a mulher moderna não precisa mais de evangelho. Esta mensagem de salvação é para o século I. Nós estamos na era da tecnologia. Mas a incredulidade de hoje também era incredulidade no século I. A incredulidade não é coisa do século XXI. Não, a incredulidade já vem de muito tempo. E o pior é que a incredulidade ela é irracional. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, você verá aquele homem, 40 anos aquele homem não andava, e ali ao ouvir o nome de Jesus, aquele homem passou a andar. Os fatos estavam ali em evidência e eles não creram. Por isso que ser incrédulo é ser irracional, porque quem é racional diante dos fatos tem que crer, deve crer. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o quinto ponto. O preço de sua rejeição. O mundo está hoje como está porque tem rejeitado a mensagem de Jesus. Por que o Brasil hoje está aí? O executivo, o legislativo, o judiciário, homens brigando por posição, inimizade, porfia, lutas, falta de diálogo, falta de comunhão, falta de comunicação. E são pessoas que, eu creio em Deus, a pessoa, eu creio em Deus, viu? Eu vou para a missa, eu vou para o culto e creio em Deus, mas só isso não é o bastante. Crer em Deus não é o bastante. Os demônios creem em Deus. O maior crente do mundo, não se escandalize, é Satanás, porque ele foi anjo de luz na presença de Deus. Ele viu o céu, ele viu o trono de Deus, ele esteve na presença de Deus, mas rebelou-se. O que o mundo está hoje necessitando é de Cristo,
é da mensagem salvífica da cruz de Jesus, e só Jesus pode trazer paz para o mundo. Mas o povo de Nazaré rejeitou Jesus, e isso trará um preço alto, o preço da rejeição, com base no versículo 5 e 6. Ele deixou de realizar grandes milagres entre eles. Olha o preço da rejeição. Jesus estava ali, poderia ter feito grandes milagres, grandes sinais, ter curado muita gente, mas ele fez naquele dia. O texto vai nos mostrar que ele deixará de realizar grandes milagres naquele lugar. O texto dizia: não podia fazer ali obras maravilhosas. Por causa do quê? Da incredulidade. A incredulidade é uma barreira para Deus operar, para o Espírito Santo operar, para a mensagem do Evangelho fazer efeito. Ele limitou as curas entre o povo. Está no versículo 5: somente curou alguns poucos enfermos, pessoas ali com algumas doenças, mas não todas as pessoas. Ele tinha poder para curar todas as pessoas? Claro que ele tinha, mas devido à incredulidade, porque Deus não vai fazer milagre na vida de incrédulo. Na vida daquele que duvida, Deus não vai fazer milagre. Ele só faz na vida de quem crê. E a forma como ele curou esses enfermos, impondo-lhe as mãos. Ele curou algumas poucas pessoas. Jesus, ele tem poder de curar, como ele teve de curar de perto, tocando nas pessoas, como também Jesus curou de longe. Quando ele disse para o centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E quando o centurião chega lá, o criado estava são e salvo. A filha da mulher sirofenícia, endemoniada, Jesus disse: vai, e ela chegou lá, a filha dela estava curada completamente, o demônio foram expulsos, curou de longe. Mas agora Jesus está ali em Nazaré, e ele cura algumas poucas pessoas, impondo as mãos. Poderia ter feito tantos milagres, mas não fez. E ali algo muito interessante e impactante me chamou a atenção quando eu estava meditando essa palavra. É a admiração de Jesus. Jesus ficou admirado devido à incredulidade dos seus contemporâneos, de pessoas que moraram ali com ele, conviveram com ele. Jesus ficou admirado. O texto dizia: estava admirado da incredulidade deles. Jesus admirou-se da fé do centurião de Cafarnaum. Jesus admirou-se daquela fé daquela mulher também sirofenícia. E Jesus agora está maravilhado, admirado, devido à incredulidade de seus próprios compatriotas. E o sexto ponto da mensagem: a estratégia de Jesus. Jesus prega, é rejeitado, e agora? Jesus não para, Jesus não parava. Por isso que ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não poderia ter residência fixa, porque o seu ministério é um ministério itinerante, sempre pregando, sempre andando. A estratégia de Jesus, com base no versículo 6 e 7, acompanhe, irmão. Ele foi evangelizar em outros lugares. Se Nazaré não quer a mensagem, outras pessoas querem a mensagem. E o texto diz: e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando, novamente ensinando a mensagem do reino. Ele reuniu os discípulos, ele chamou assim os 12 discípulos, ele enviou os discípulos e começou a enviá-los a 2 e 2, está no versículo 7, e ele deu autoridade a seus discípulos. Jesus começa o seu ministério itinerante, e ele vai agora chamar seus discípulos. Ele chama os discípulos, começa a enviá-los de 2 em 2 para percorrer as cidades de Israel, mas deu a ele autoridades. O texto diz: e deu-lhes poder. Poder na Bíblia é autoridade sobre os espíritos imundos, para eles poderem expulsar demônios. E agora eu chego adiantando aqui ao sétimo ponto da mensagem: as instruções aos discípulos.
E eu quero fazer uso dos versículos 8 a 11. Impressionante, irmãos, é que hoje muitas pessoas, muitos só querem exercer o ministério se isso for algo rentável, economicamente falando, financeiramente falando. Observe as instruções de Jesus a seus discípulos, veja a simplicidade de Jesus. E hoje, porque tanta gente fica com tantas exigências? Eu só vou ser pastor naquela cidade se a renda for tantos mil reais. Eu só vou querer exercer tal função na igreja se eu for remunerado, bem remunerado. Mas olha a simplicidade aqui. Infelizmente hoje há pregadores que se comportam como os verdadeiros popstar. Só querem hospedar-se em hotéis de 5 estrelas, porque se oferecer um de 3 estrelas ou 2 estrelas, ele não quer, porque ele acha-se estrela. Para chegar na igreja, diz: vamos pegar o pregador lá no hotel. Mas veja como Jesus aqui, ele nos ensina as instruções aos discípulos. Observem, ele instruiu quanto ao bastão. Bastão, isso aí está na Bíblia, tá? Olha aqui, versículo 8: e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, um pedaço de pau, quem sabe afastar animais ferozes que apareceriam no caminho. Ninguém também ia morrer de graça, né? Não tinha uma espingarda naquela época, levava o quê? Um bordão, era o que eles no máximo podiam levar, era um bordão, um cajado, como Moisés tinha seu cajado, e muitos homens de Deus, levasse apenas um bordão. Ele instruiu quanto ao saco de viagem deles: nem alforje, isto é, não leve mala. Olha só, não leve nem mala. Instruiu quanto ao alimento deles: nem pão, nem comida era para eles levar, irmãos. Instruiu quanto aos recursos deles: nem dinheiro no cinto, nem leve dinheiro. E hoje tem gente cobrando altos cachês para pregar, altos cachês para louvar. E hoje estão parados. Olha o coronavírus aí. Onde estão os pregadores que só pregam se ganhar dinheiro? Onde estão os cantores? Aí eu creio que a mão de Deus também está, irmão Joel, provando essas pessoas. Eu creio que esta situação que está ocorrendo no mundo tem a mão de Deus. Penso assim, dessa forma, porque se nós não crermos que Deus traz o mal, então a Bíblia está errada, porque a minha Bíblia diz isso, mostra. Deus é o Deus que traz o bem e também traz o mal. Só que o mal de Deus é diferente do nosso. Nós fazemos o mal, às vezes por vingança, devido à nossa natureza pecaminosa, a gente quer ver o mal do outro. Mas Deus, ele traz o mal para ver se as pessoas se tocam, se as pessoas melhoram, se as pessoas saem do estado em que estão e voltam-se para Deus. Essa é a grande diferença. Deus não faz o mal só para destruir, por destruir. Eu sou Deus vingativo, vou te destruir. Não, Ele permite que isso aconteça para ver se os homens e as mulheres voltam-se para Ele, reflitam mais, parem um pouco, pense mais neste Deus da glória, no Deus da criação, e chegue-se para Ele, crendo que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. As pessoas precisam voltar-se para Deus, crentes precisam ter um culto realmente, vem para a igreja para adorar, para absorver a palavra, glorificar o nome do Senhor. Pastor não pode pensar só na situação financeira de ter belos carros, casas suntuosas com painéis solares, com piscinas. Deus está sacudindo o mundo. Quem foi à Europa? Quem foi à Alemanha de Martim Lutero? Grandes teólogos. Quem foi à Inglaterra? Grandes homens, pregadores do Evangelho, sacudiram o mundo com a mensagem do Evangelho, grandes homens de Deus. Olha a França,
de Calvino. E o evangelho está esquecido na Europa e em muitos lugares por aí. Então Deus está sacudindo a terra. Então, quanto aos recursos dele, nem dinheiro no cinto. Se você for para a internet, meu irmão, não se escandalize não. Dá para se escandalizar sim. Dá para se escandalizar. Retira aqui. Você vai na internet e vê os cantores, cachê de 60 mil reais, 40 mil reais, 45 mil reais, 70 mil reais, 10 mil reais, já vai barateando, 5 mil. Onde nós queremos chegar? Onde esse povo está querendo chegar? Não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Eu sou a favor da pessoa chegar, o pregador do interior chega aqui, a gente dá uma ajuda para o seu combustível. E os irmãos, dependendo da situação que ele está vivendo, a gente fazer aqui, autorizado, uma oferta para ajudar o nosso irmão, uma oferta de amor. Os irmãos, não sou contra isso. Agora, cobrar, eu só vou pregar se me der tantos mil reais. Só vou cantar se me der tantos mil reais. Às vezes até dinheiro público, de prefeituras, de governo. Que evangelho é esse? Paulo não pregaria, Paulo não se sujeitaria a isso. Mas hoje muitos estão parados. Olha aí a mão de Deus pesando em vocês que só querem cantar por altos cachês, só querem cantar e pregar por altos cachês. Estão pregando agora aonde? Estão cantando aonde? Em cruzada? Aonde? Olha aí. Olha a situação. Então humilhe-se na presença de Deus, peça perdão a Deus, tire essa ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus diz: quão é impossível entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso, pela avareza. Mas Jesus também instruiu quanto aos calçados, irmão Joel. Mas que calçassem alparcas. Até na questão dos calçados, Jesus diz: calças são as alparcas. Não vá com sapato chique não, porque hoje existe até sapato para pregador. Nos congressos eu vejo, parece o sapato de uns palhaços, pintado de duas cores, bico vermelho, sapato preto com bico vermelho, sapato preto com bico branco. Entendeu? Para chegar aqui no púlpito, ficar para lá e para cá, o sapato brilhando, o povo, ao invés de olhar para a mensagem, fica olhando o sapato do pregador. Você vai sapatear hoje aonde? Está vendo, irmão? A mão de Deus pesa, mas Deus sabe trabalhar. O bom é isso: Deus está no controle, Deus está falando ao mundo. Glória a Deus. Sapato brilhante. Tem. Jesus também instruiu quanto às vestes deles, que não se vestissem duas túnicas, que não vestissem duas túnicas. Eu já vi um pregador dizer: irmão, vestir paletó da cia do terno não é para crente não, isso é miséria. Misericórdia. Ah é? Quer dizer que João Batista, a roupa de João Batista, e aí, o que você vai dizer da roupa de João Batista? Cia do terno comparado com a roupa de João Batista dá de 10-0. Qual era a roupa de João Batista, irmão Joel? Pelo de camelo. Roupa de pelo de camelo, cinto de couro. E você vem me dizer, um pregador dizer que vestir terno, cinto terno é ser miserável. Você é filho de rei, você tem que vestir paletó, Dolce e Gabbana, Boglioli, esses termos caros aí, Empório Armani. Instruiu também quanto à hospedagem deles. Eu me lembro que antigamente os pregadores, eu morei no interior e vi os pregadores chegar e ficar na casa do pastor, na casa de um irmão que tinha mais condições para dar assim uma comida melhor, uma dormida melhor. Nem falava em hotel, ia para a casa dos irmãos. E o que é que Jesus diz aqui quanto à hospedagem dele? E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partir dali. Então acabou-se esse tempo que os pregadores querem ficar na casa dos irmãos, não querem mais não.
querem ficar em hotel 5 estrelas, com chofé na porta, com carro, com horário, com ar-condicionado. E tem uma coisa, ele quer chegar, e o ar-condicionado, irmão Joel, já tem que estar ligado para estar bem frio, para ele chegar na igreja frio. Precisamos voltar ao Evangelho de Cristo, precisamos voltar ao Evangelho de Paulo, precisamos voltar ao Evangelho de Estevão, de Pedro, de João, de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Acabou o tempo em que os pregadores ficavam hospedados na casa dos irmãos, mas Jesus também instruiu quanto à rejeição a eles e a mensagem. Se alguém rejeitar Jesus, nós vamos pregar, se as pessoas rejeitarem a nossa mensagem, o que faremos? Jesus disse. Jesus, ele é maravilhoso, irmão, ele instruiu tudo. Jesus, ele é detalhista, falou da roupa, falou do que eles deveriam levar, falou dos calçados, e agora ele vai tranquilizar os discípulos. Ele diz assim, e quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e testemunho contra eles. Bate os pés, não leve nem a poeira dessa cidade incrédula, bate os pés, não leve poeira não. E o que mais? Ele instruiu quanto ao castigo dos que hostilizassem a eles. Deus é um Deus de amor? Logicamente é um Deus de amor, mas Deus também é um fogo consumidor. Ele dá oportunidade ao homem, como Deus quer que todo homem se arrependa. Porém a gente sabe que muitos por aí têm torturado, matado crentes, mas isso não ficará de graça. O texto diz assim, quanto ao castigo dos que hostilizarem aos discípulos: em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, quem rejeitar o Evangelho, a cidade que rejeita o Evangelho, a família que rejeita o Evangelho, mas menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para esses. Então Deus punirá a quem rejeitar o Evangelho. E por último, o 8º ponto, a ação dos discípulos, versículos 12 e 13. O que eles fizeram? O texto diz: e saindo eles pregavam. Jesus deu autoridade, eles saíram, pregaram a mensagem. Qual era o foco da mensagem deles? Arrependimento, está no versículo 12, que se arrependessem. Este era o foco da mensagem. Esta é a mensagem atual do Evangelho, que os homens e as mulheres modernos se arrependam de seus pecados, volte-se para Deus, pare de estar competindo, como eu já disse anteriormente, poder executivo, legislativo, judiciário, cada um querendo mandar mais do que o outro. O Brasil, vamos orar para que o Brasil seja uma nação pujante, uma nação que cresça, apesar do inimigo de nossas almas não querer. Um presidente que teme a Deus, um presidente que honra essa bandeira verde, amarela, azul e branco, não é? É isso que nós queremos, uma nação abençoada, uma nação cheia do poder de Deus, uma nação sacudida pela palavra de Deus, uma nação onde a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos o Senhor para que Ele seja o Senhor do nosso Brasil, e não o poder das trevas, e não o comunismo, essa desgraça que tem destruído nações como Cuba, como Coreia do Norte, onde as pessoas não têm liberdade para crer nesse Deus vivo. O povo na China, olha o povo da China comendo lá até chá de morcego, cachorro e outras baratas, sei lá, grilo, tanta coisa que eles comem lá, irmão. Misericórdia. Você quer isso para o Brasil? Você quer isso? Você quer o Brasil um país comunista? Não, nós não queremos. Está derrotado o comunismo no Brasil, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Oremos por isso. O que mais? O poder espiritual dado a eles. O Senhor deu poder a eles. O texto diz: e expulsavam muitos demônios. Jesus deu poder aos discípulos, mas Ele também deu poder à igreja. Todo demônio, não fique discutindo com o demônio. Você não tem que falar com o demônio, se comunicar com o demônio. Você tem que expulsar em você, em nome de Jesus. Demônio, eu te expulso. Não dê ibope para Satanás. Não dê ibope. Em muitos lugares, já falei isso aqui, repito, pastores chamam, lá vem uma pessoa endemoniada, aí filma, olha aqui o demônio, começa um diálogo ali das trevas com a luz. Nós não fomos chamados para dialogar com Satanás.
Não, expulsa em nome de Jesus e PT saudações. Os enfermos eram levados a eles. Então Jesus deu poder aos discípulos, eles pregam a mensagem de arrependimento, eles começam a expulsar demônios, e Jesus também, através dos discípulos, começa a curar enfermos. Está no versículo 3: e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E finalmente, para concluir, irmãos e amigos, são passados 20 séculos, 21 séculos, estamos no século 21, e o Evangelho de Cristo Jesus continua em plena marcha. Lembre-se que ele foi rejeitado pelos seus, mas a igreja recebeu essa incumbência de pregar o Evangelho, apesar das hostilidades. Certamente, talvez não sintamos muito isso aqui no Brasil, porque temos o artigo 5º da Constituição, que nos garante esta liberdade para nós cultuarmos ao nosso Deus. Mas em muitos lugares o Evangelho está sendo rechaçado, está sendo impedido de ser propagado. Mas a gente sabe que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Reflita nessa mensagem, valorize mais a vida espiritual, seja um cristão mais comprometido com a palavra de Deus, venha para a igreja para cultuar Deus, valorize a mensagem de Cristo, e certamente você terá uma vida muito mais próxima do Senhor, e você muito mais irá de agradá-lo. Vamos encerrar esse culto em nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Peço que os irmãos, amigos, compartilhem essa mensagem em nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis no Brasil e no mundo, Senhor. Porém, nós cremos que estás no controle. Tu és aquele Deus que enviasse as pragas para o Egito, castigasse aquele povo devido à incredulidade de muitos ali, Senhor. E cremos também, Senhor, que estás sacudindo a terra através deste coronavírus, o Covid-19. Nações estão aí polvorosas, pessoas também, Senhor. Famílias já perderam seus entes queridos, mas estamos aqui. E que nenhum servo teu, nenhum crente em Jesus seja cometido por este mal, Senhor. Ó Senhor, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa pátria, Senhor, a nossa bandeira, o nosso presidente da República Federativa do Brasil. Abençoe as autoridades constituídas, Senhor. Abra os olhos dessas pessoas, dos governadores, Senhor, que têm decretado, Senhor, o fechamento do comércio. Pai, repreende este mal, tira a venda desses olhos desses homens, Senhor, para que eles vejam que precisamos nos unir, queremos um Brasil mais forte, um Brasil pujante, um Brasil amigo de Israel. E abençoa a tua igreja, Senhor, para que os crentes sejam mais fortalecidos na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.